Estudo sobre a desencarnação, o medo da morte, umbral, inferno, suicídio, sofrimentos do suicida, o desencarne feliz do verdadeiro cristão, a dor da morte e mais. Veremos a seguir. O medo da morte pode ser analisado da seguinte forma: é grande naqueles que, letra A, em nada acreditam para após a morte, portanto são incrédulos, são desprovidos de fé em Deus. Letra B, são apegados aos bens materiais e seus gozos. Para os que pensam assim, morrer seria perder os gozos de que tanto prezam, porque não conseguem vislumbrar gozos maiores para o espírito. Letra C. Outro fator para se ter medo da morte é a consciência pesada por saber que não teve uma boa conduta de vida. Cultivando o medo da justiça divina, teme-se a morte porque logo se imagina na possibilidade de se ter que ir para o inferno. Portanto, teme-se a morte. Letra D. Um quarto fator que leva alguns a terem medo da morte é o medo do desconhecido, ou seja, a ignorância de como a vida possa continuar. Como não sabem como a vida continua, temem a passagem para o além-túmulo. É natural o medo do desconhecido. Razões para não temer a morte. O verdadeiro espírita, que é o verdadeiro cristão, com mais razão ainda, nunca teme a morte. É evidente que para se ter sido um verdadeiro espírita, ou seja, um verdadeiro cristão, é preciso ter conduzido a vida com amor, respeito às leis de Deus, ter praticado a caridade em toda a sua plenitude, ter lutado contra o egoísmo e o orgulho, ter mantido uma fé viva em Deus, em Jesus e na vida espiritual, e ainda sabendo que a vida espiritual é a vida plena e verdadeira, ao contrário dos que temem a morte, aguarda seu momento certo com resignação, se submete às leis divinas. O verdadeiro espírita vê a morte como um fenômeno natural, mais precisamente como uma libertação das amarras da carne, onde o espírito vive com plena liberdade e goza das alegrias de uma consciência tranquila e dos esplendores celestes. O espírita compreende que só desfrutará de uma vida espiritual de grandes alegrias se tiver, na ramagem terrena, cumprido bem o seu papel de filho de Deus, desempenhado bem a sua missão e ainda aproveitado todas as oportunidades de fazer o bem, operando em si uma reforma moral significante e, por fim, esperado sua hora com resignação. A passagem do espírito para a vida verdadeira, com o desligamento do espírito pelo fenômeno da morte, tem muitas variações. Depende da elevação moral de cada um, do bem e do mal praticado, de como se viveu a vida terrena e se naquele momento crucial haverá de sofrer alguma expiação. O fato é que a natureza é justa, justíssima, e confere a cada um segundo suas obras, como ensinou Jesus. O torpor. A princípio, quando é chegado o momento da morte, o espírito comum sente um torpor, ou seja, um entorpecimento de si e vai perdendo a consciência. Logo depois de desligado, acorda, e é aí que percebe que já transpôs o portal da morte. Quando volta a si, já se encontra no mundo espiritual internado numa enfermaria, com amigos e parentes lhe recebendo com muita fé. Voltando ao torpor, informamos que ele depende do estado evolutivo de cada um. Ele é sentido por minutos, horas e até dias, dependendo do estado evolutivo de cada espírito. Já os evoluídos, em sua grande maioria,
têm informado que nenhum torpor sentiram, ou se sentiram, foi leve torpor. Mas, de um modo geral, convém que consideremos a existência do torpor para a maioria dos desencarnantes. A dor da morte. A morte não dói. O espírito não sente dor por deixar o corpo, mas se sofre é por outros motivos. Alguns se apegam ao corpo e saem do corpo e levam na mente a ideia equivocada de que estão ainda no corpo e dizem sentir dores, como se fossem dores físicas. Na verdade, a dor é moral, devido à sua mente, que continua ligada ao corpo. Mas só pelo desencarne, o espírito não sente dor por sair do corpo. Não é dolorosa a separação da alma do corpo. A alma muitas vezes nem participa da morte. Influência dos familiares e amigos. É muito comum, diante de um ente querido próximo ao desencarne, vários amigos e familiares chorarem a partida daquele a quem querem bem, mas esquecem que o pensamento tem uma influência vital neste processo. O desejo ardente dos familiares e amigos para que o agonizante não desencarne influi muito no seu espírito e o prende mais ainda ao corpo. Pensamentos como: ah, como ele era bom, como vai fazer falta, como vamos fazer sem ele de agora em diante, meu Deus, fulano está indo tão cedo, e assim por diante, dificultam o desligamento do espírito enfermo, pois o enfermo se ilude julgando-se muito importante, insubstituível, e se prende ao corpo além do que devia, e o desencarne demora dias a mais, também fazendo o paciente sofrer desnecessariamente. Há casos que a espiritualidade promove a melhora da morte no moribundo para que os amigos e parentes se afastem e aí desligam o espírito do corpo, libertando-o. Querer que alguém não morra, se já todos os sinais se fazem presentes, é como querer manter recluso um prisioneiro que já tem o direito à liberdade. É que a visão dos não espíritas é tão limitada que julgam que a vida verdadeira é aqui, não podendo crer numa vida mais bela e livre além desta, tão cheia de escolhos, como se Deus fosse tão tolo de nos ter criado para nos deixar aqui, neste corpo tão pesado, muitas vezes doentio e de difícil trato. As pessoas de espírito elevado, com alta moralidade e que viveram uma vida dedicada ao bem e ainda fizeram bom uso de seu tempo para contribuir com o Criador para a evolução da humanidade, estas desencarnam sem nenhum trauma, vislumbram os esplendores da vida espiritual, são recebidas do lado de lá por muitos espíritos amigos, não se demoram na carne, não conhecem nenhum desconforto. Voltam e afirmam que a vida espiritual é uma maravilha indizível na nossa língua terrena. E olha que a língua portuguesa é a língua mais perfeita para exprimir as minúcias do cotidiano. Ainda assim, os espíritos dizem sentir grande dificuldade de exprimir na nossa língua as belezas espirituais. Alguns desses espíritos são recebidos com músicas celestes, com visões esplendorosas que lhes conduzem a um estado de felicidade que só eles sabem descrever. O velório. Num velório, é conveniente que os presentes se abstenham de conversas de baixo teor cultural, tais como lembranças tristes que se refiram ao desencarnado que está sendo velado, ou mesmo outro parente, que falem de assuntos amenos de fraternidade, de Deus, de esperanças sobre a vida, de exemplos de vida. Façam leituras do Evangelho e, se quiserem, podem até cantar músicas suaves que suscitam a fé.
mas nunca lembrem acontecimentos desagradáveis, piadas picantes devem ser evitadas e muita oração deve ser praticada. Muitos espíritos iluminados se chegam para ajudar num velório e precisam de um ambiente que tenha uma psicosfera edificante. Os espíritos do mal, que porventura desejem visitar o desencarnante, encontrarão dificuldades de penetrar no recinto. Velas mesmo de nada adianta, tanto de parafina como elétricas, nenhum efeito tem de positivo sobre o ambiente ou sobre o defunto. Eliminá-las seria o mais conveniente. O cemitério. No cemitério ficam agarrados aos corpos e túmulos alguns dos espíritos doentios, os que levaram uma vida com apego exagerado ao corpo e aos gozos terrenos, os de sensualidade exagerada. Muitos pensam que ainda estão ligados ao corpo e por lá ficam, até demoram de lá saírem, e isso ocorre quando não são espiritualizados. Uma boa parcela dos sepultados fica retida no cemitério. Depois de lá sairá e será conduzida ao mundo espiritual. Entremos no cemitério orando e com atitude de profundo respeito. Fatores que propiciam um desencarne suave. Número 1. Desapego dos bens e gozos materiais. Uma pessoa que viva em busca do desfrute dos gozos materiais e julga que ama seus bens, tem dificuldade de se desligar e ainda sofre. Onde está seu tesouro, está seu coração, disse Jesus. Portanto, para se ter um bom desligamento do nosso espírito, do nosso corpo que está ficando, é preciso não desejar viver os gozos materiais. Segundo, fé em Deus. Crer firmemente em Deus e em sua justiça facilita muito o desencarne. Terceiro, ter certeza de uma vida futura justa e bela no mundo espiritual. Quarto, resignação aos desígnios de Deus. Nunca se queixar, aceitar os desígnios de Deus como eles chegam até nós. Quinto, não julgar que o seu desenlace esteja fora de hora e que Deus o tenha esquecido ou sido injusto consigo. Não faça isso. Pense sempre, tudo que ocorre comigo está dentro das leis divinas. 6. Nunca se comparar a outrem. Cada caso é um caso. Deus sabe o que faz. 7. Ter a consciência tranquila por ter cumprido bem o seu dever. 8. Ter praticado o bem, não apenas vivido com indiferença, sem apenas fazer o mal. A indiferença nos custa caro. Alguns alegam, eu não fiz mal nenhum a ninguém, mas também nunca fiz o bem. Ora, isto também dificulta o desencarne. 9. Conhecer a doutrina espírita, porque seus postulados, bem compreendidos, nos dá uma certeza e tranquilidade para com o futuro. Além disso, a ignorância é a mãe de todos os males. Portanto, conhecer a doutrina espírita facilita o nosso desencarne. 10. Fraqueza física em decorrência da velhice ou da enfermidade também facilita o desligamento do espírito do corpo. Com a velhice avançada ou uma fraqueza advinda de longa enfermidade, por exemplo, leva o espírito que irá desencarnar a ver de antemão os mensageiros do alto que irão vir lhe buscar. Entes queridos também comparecem nesse momento. Por isso, a fraqueza do corpo físico facilita o nosso desencarne. Item 11. Nunca desejar a morte, nem mesmo recusá-la com veemência, mas apenas aceitá-la, pois só Deus sabe a nossa hora. Item 12. Ter a certeza de que o socorro sempre virá ao nosso encontro.
Deus nunca nos esquece, depende sempre de nós. Razões que transformam o desencarne em angústia e sofrimentos. Apego a bens materiais, apego ao corpo e aos gozos terrenos. Expiações para aquele momento. Algumas pessoas, embora levem uma vida equilibrada, têm reservado para a hora da morte a expiação de karmas difíceis de encarnações passadas. Daí sofrerem, porque não nesta última encarnação, mas em encarnações anteriores, tenha se comportado muito mal e agora precisam resgatar. Vamos citar um exemplo. Um certo homem levou uma vida correta e distinta. Tinha tudo para desencarnar bem, sem sofrimentos, mas caiu no mar, morreu e seu espírito ficou ligado ao corpo por meses sofrendo. Quando se comunicou, revelou que, em encarnação anterior, havia mandado colocar inimigos em sacos e jogá-los ao mar. Agora era preciso resgatar a dívida, embora na última encarnação tenha sido um bom exemplo de vida. Outro motivo, a falta de fé em Deus e na vida futura. Mais um motivo, consciência pesada por erros cometidos e não reparados. E por fim, a ignorância das leis divinas. Esses que terminamos de enumerar foram fatores que transformam o desencarne em angústia e sofrimento. A condução do espírito para o mundo espiritual após a morte. Todos que desencarnam são logo conduzidos para o mundo espiritual? Não, imediatamente não. Isso depende do estado que o desencarnante se encontra em espírito. Se ele estiver livre de fluidos pesados e negativos, será imediatamente socorrido, mas se estiver pesado, não será conduzido e a espiritualidade o deixará que ele siga a sua sintonia e certamente irá se concentrar com seus iguais no umbral, ou seja, nas regiões de sofrimento, e lá sofrerá até perder as tais energias, para só depois seguir para o mundo espiritual. Veja bem, esse umbral é um local de purificação, um verdadeiro purgatório, para se perder as energias negativas, os fluidos pesados que a pessoa adquiriu aqui durante a encarnação com atitudes errôneas, prejudicando o seu próximo. O que é mesmo umbral? Umbral é o nome que damos às dimensões grosseiras da espiritualidade, onde se estacionam os espíritos sofredores por terem conduzido suas vidas aqui na Terra com muito desajuste. As condutas que contrariaram a lei universal fazem o espírito se encher de fluidos negativos e pesados, e eles ficam retidos nessas dimensões até que livrem-se desses fluidos impuros. A libertação dependerá da boa vontade e o arrependimento de cada um. Depois de se livrarem dessas energias, cada espírito é retirado de lá e conduzido às colônias espirituais para se refazerem e viverem uma vida nova. E como se vai para o umbral? O espírito, após o desencarne, se põe sozinho lá no umbral. Aliás, é uma questão de sintonia. Ele se junta automaticamente aos transgressores de sua estirpe contra a sua vontade. Quando ele se dá conta, já está lá, mesmo não querendo. Ninguém o conduz para lá. Ele se põe lá por questão de sintonia. E onde fica o umbral, ou seja, onde fica esta dimensão chamada umbral? A dimensão que chamamos umbral se inicia sobre a Terra e se estende até uma certa altura da atmosfera, mais ou menos uns 120 quilômetros. Mas mesmo que um espírito que lá esteja, de lá saia por algum motivo, onde ele estiver,
levará consigo a mente doentia que continuará sintonizada nas trevas, como se de lá não tivesse saído. Portanto, é também o umbral uma questão mental. O inferno existe? Um lugar determinado para o inferno não existe no universo, porque consideramos inferno todo o estado mental de alto sofrimento. Jesus disse: o reino dos céus está dentro em vós. Portanto, o reino do inferno também se constrói dentro de nós. Portanto, todos que estão nos umbrais, sofrendo, estão no inferno. Mas, como se vê, os umbrais, ou seja, os chamados infernos, são criados pelos espíritos transgressores, por suas próprias mentes, não por Deus. Por isso, o umbral é um local feio, muito feio, porque as mentes que o formam estão doentias, desequilibradas. Você quer ser feliz? Faça o bem. Transforme-se numa pessoa boa. Tenha fé em Deus. Ame o seu próximo e não tenha medo da morte, porque o justo não teme a morte, porque sabe que será feliz na vida espiritual. Disse Jesus que a caridade cobre multidões de pecados. Façamos o bem e muitos dos nossos erros serão corrigidos sem que tenhamos de sofrer muito para corrigi-los. A receptividade de cada um. Uma pessoa que tenha vivido uma vida torta, cheia de maldades, quando desencarna, é recebida por inimigos desencarnados, por espíritos maus que a arrastam para a vingança. Espíritos doentes muitas vezes vêm durante um velório de um homem mau sugar energias vitais, mas os bons não. Os bons são sempre conduzidos a Deus pelos espíritos iluminados. O suicídio. Também sabe o estudioso do espiritismo que desejar a morte antes da hora é transgressão, e maior transgressão ainda seria abreviar seus dias na terra por qualquer motivo, seja para evitar a dor aguda ou prolongada, ou para fugir de vergonhas que o orgulho suscita. O suicídio é um grande fracasso para o espírito. Mesmo que esteja faltando poucos dias ou até mesmo horas para o momento do desenlace, o suicídio representa covardia moral, falta de fé no Criador, e sempre é um grande prejuízo, um prejuízo incalculável para o espírito, conduzindo-o a muitos sofrimentos, impedindo-o de desfrutar daquilo que caberia desfrutar se desencarnasse na hora chegada. Quem se suicida fere, destrói, danifica seu corpo para que desencarne antes da hora, é claro, e esta agressão segue registrada no corpo espiritual do espírito suicida, e não é possível corrigi-la senão na próxima encarnação. Portanto, no futuro corpo carnal, ou seja, na próxima encarnação, as deformações provocadas pelo ato de suicídio precisarão ser vividas durante toda uma vida. Se temos um exemplo, um homem se suicidou se enforcando. Ao se enforcar, a corda danificou a base de seu cérebro e prejudicou o centro de controle dos membros inferiores e da fala. Por isso, na próxima encarnação, ele virá paraplégico e mudo. Outro caso interessante, para ilustrar, citaremos o de uma linda moça que, contrariada pelo pai, que não a deixou se casar com um determinado rapaz, ateou fogo em seu corpo, encharcando-o com álcool. Nesta encarnação, veio com horríveis infecções de pele e coceiras constantes. Vivia com o corpo em carne viva e não lograva cura de forma alguma. Como se vê, o suicídio é um mau negócio, e para evitá-lo é preciso fé em Deus e muita resignação. Outro fator que leva o suicida a sofrer é: dizem os espíritos que o suicida, apresentando sofrimentos longos e cruciantes,
dizendo estarem ainda sentindo a decomposição do corpo carnal. Este fenômeno ocorre muito com os suicidas porque o espírito não estava pronto para o desencarne, e o gesto tresloucado arrancou o espírito abruptamente da carne cheia de vida, e, portanto, enquanto essas energias vitais não se esgotarem, o espírito do suicida infeliz poderá sentir os horrores da decomposição do corpo. Alguns afirmam, conforme também se confirma no livro Céu e Inferno, que este sofrimento será sentido até que se complete a data que o desencarne iria naturalmente ocorrer. Porém, em alguns, o fenômeno ocorre desta forma, mas em muitos o espírito se liberta antes, bem antes, desde que se arrependa e guarde remorso do ato infeliz. Esta é a nossa mensagem de hoje para todos que querem viver uma vida feliz.